O Valor Entrevista apresenta personalidades da nossa região, consultores, professores, empreendedores, sobretudo, e hoje eu recebo novamente aqui no estúdio do Valor Entrevista Elton Soares. Ele é consultor de negócios, professor e também palestrante. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. É uma satisfação te receber, seja bem-vindo. A satisfação é minha, Alan, e que bom, né? Porque já cheguei aqui, já vi reforma na casa. Tem novidades. E reforma para melhor. Ficou realmente aqui muito simpático, acolhedor. Foi a primeira coisa que eu senti. Percebeu? Assim. Logo eu falei para ti, opa, tem coisa diferente aqui. A gente fez uma repaginada, tudo isso para atender você da melhor maneira possível. Você sabe que o nosso DNA aqui, Elton, é justamente esse, é trazer as pessoas relevantes, pessoas que realmente contribuem para a comunidade. E é o teu caso. E hoje a gente vai te apresentar novamente e falar das novidades do ano de 2024. Perfeito, fica à vontade. Vamos nessa? Claro que sim. Professor, deixa eu te perguntar, já para começar, como você começou a sua carreira como consultor de negócios e palestrante? Por que eu te pergunto isso? Porque nesse momento nós temos muitos jovens assistindo o nosso canal e eles também desejam ter essa profissão tão maravilhosa que é a profissão de professor, de consultor e também de palestrante. Como foi que tudo isso começou para o senhor? Basicamente, desde que eu me conheço por gente, eu já sabia o que eu queria fazer. E isso é importante até para os jovens, porque quando eu tinha 16 anos, eu participei de um curso de relações humanas. Olha só. E eu falei para aquele professor, que era psicólogo, eu falei para ele, olha, eu quero fazer isso. E a partir daí, a coisa começou a acontecer. Eu sempre gostei muito desse contato com gente. E trabalhar com desenvolvimento de gente é um desafio. Né? Então, quando eu vim para Blumenau, quer dizer, lá em Porto Alegre, eu já trabalhava na área de recursos humanos de uma empresa. Venho para cá para trabalhar na Sulfabril, e aqui eu fiquei na Sulfabril de 85 a 91. Né? Morei durante 5 anos no Residencial Bela Vista, né? Em Gaspar. Em Gaspar. E ia trabalhar. Em 91, na primeira reestruturação que a Sulfabril começa a fazer, eu saio. Né? Até eu tinha algumas propostas de emprego, mas também já estava assim, sabe, aqui guardadinha no radar a possibilidade de eu seguir carreira solo. E eu comecei com carreira solo como consultor, professor universitário eu já era, né? Já dava aula na FURB. Hoje dou aula só em cursos de pós-graduação, até por conta de agenda, né? Sempre viajando. Daqui 2 semanas estou em Salvador, numa empresa lá, trabalhando. Então, apoiado pela família, pela minha esposa, disse, quer saber de uma coisa? Vamos começar. E a dimensão, então, é concebida em julho de 1991. Ou seja, agora em julho vai fazer 33 anos. 33 anos. 33 anos. E 33 anos literalmente na estrada. Que ia tomar essa proporção, né? Bom, eu tenho muita fé, né? Mas eu não imaginava que num espaço tão curto de tempo, e tem muito a ver com aquilo que tu falaste antes, da inconstância, da inquietude. Eu sou uma pessoa inquieta, eu estou aqui conversando contigo, minha perna está balançando. Somos. Né? Muito embora todo mundo diz que eu sou calmo, mas eu sou calmo, quem me conhece sabe que não é nada disso. Então, basicamente, a carreira de me tornar consultor foi uma construção, porque, primeiro, eu era só professor, ou seja, eu dava treinamento nas empresas, de liderança, de gestão de conflitos, de desenvolvimento de equipe. E, aos poucos, eu comecei a ver que eu tinha também potencial para fazer mentorias individuais. Aí fiz as formações em coach, foram 2, os pós-graduações e as especializações, enfim, jogos empresariais. E aí eu começo a trabalhar muito forte também com sucessão familiar nas empresas. Né?
que é também um grande desafio. Então, nessa estrada aqui, 33 anos, digamos, com a dimensão, né? Esses dias eu quis fazer um cálculo, tá? Mas já são aí seguramente mais de 100 mil pessoas atingidas. Maravilha, parabéns. Né? Então, são praticamente 40 anos de estrada, né? Com desenvolvimento de gente. Que estrada, hein, professor? É uma estrada, mas eu ainda tenho muito pneu para queimar. Você né? está com que idade hoje? 63. E tem muito chão ainda pela frente. Deixa eu te fazer uma pergunta, ainda falando para você que é jovem e está nos acompanhando. Eu estou recebendo o Elton Soares, ele é de Blumenau, consultor de negócios e palestrante. Ele está falando desse início de profissão, nessa carreira maravilhosa de consultor. E eu quero te perguntar a respeito do aprendizado. Eu acredito que para ser um consultor bem-sucedido hoje, você precisa de algumas horas de voo em cima dos livros. Perfeito. Perfeito, a tua leitura está perfeita, não só em cima dos livros, tá? Até naquele bate-papo de antes eu estava te dizendo que quando eu estou construindo, né, uma ideia, um projeto, um novo programa, um novo tema de treinamento ou de palestra, enfim, se tu for na minha casa, aonde eu sento, vai ter no mínimo 3 livros abertos, mais a Bíblia, que também é o meu manual. Né? Então, você estando sempre estudando, nossa, isso é primordial, é essencial. Mas não é só isso, tá? Porque esse é o estudo informal, digamos, aquele do autoaprendizado, né? De você ser autodidata, isso é importantíssimo. Tá? Mas também é muito importante a sala de aula. Claro. Eu, uma vez por ano, quando não 2, eu saio, né, vou para um grande centro e vou me treinar. Né, como aconteceu agora, a questão de meados de janeiro, que eu passei um dia inteiro ouvindo feras da América Latina falando justamente sobre ser conselheiro de executivos, né, e também conselheiro consultivo dentro das empresas. Então, além de você ser autodidata, que eu acho isso fascinante, Também. né? Mas a gente também precisa trocar experiências como eu e tu estamos fazendo, né? Porque é só a gente lembrar, agora há pouco a gente estava falando sobre videoaula, como alcança, como não alcança, enfim. E a gente está trocando experiências e eu estou aprendendo contigo. Né? E se eu puder dar significado para alguma coisa na tua vida, fascinante, fantástico. Né? Eu sou empolgado por gente. Né? Bom, somos. Né? Tem uma coisa também que é importantíssima a gente comentar nesse universo da consultoria, que é o networking. Depois de 40 anos, a roda já vai girando sozinha, né, professor? Sim. Hoje, 90% dos convites para desenvolver trabalhos são por indicação, no meu caso. Que maravilha. Tá? Claro que é necessário a gente sempre ficar... Desculpa esse termo, não é bem o que eu queria dizer, mas a gente tem que ter visibilidade. As pessoas precisam saber que pelo menos que você está vivo. Sim. Né, e que você continua trabalhando. E hoje as redes sociais te ajudam muito nesse sentido. Agora, quando se fala em network aqui, é muito mais profundo do que simplesmente número de seguidores, por exemplo. Exato. Porque eu tenho uma impressão assim que esses jovens, por estarem muito ligados, muito conectados ao digital, eles estão perdendo esse contato. Né? Eu tenho uma palestra que eu falo sobre essa coisa geracional e é incrível, assim, são jovens inteligentíssimos, tá? Mas com baixíssima tolerância à frustração, por exemplo, querendo resultados mais rápidos, Sim. Às vezes até trocando o certo pelo mais fácil. Então, tenho cuidado bastante com essa coisa da ética, porque tem mais uma característica que eu acho essencial no consultor, para você que pensa em seguir uma carreira assim, que é a credibilidade. Claro. Né? Você só tem um nome, e esse nome é a sua reputação.
Exatamente. Tá? Então, com a dimensão nesses 33 anos, eu não tenho nenhum risquinho ético que pudesse comprometer a minha jornada. Até porque, se tivesse, talvez eu não estaria já há tanto tempo nessa profissão. Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com o Elton Soares, da cidade de Blumenau, consultor de negócios e também palestrante, meu amigo, professor. Profissão boa, né? Linda. Profissão maravilhosa, e ele está fazendo o que ele mais gosta, que é se apresentar a você, a esse público que nós temos aqui no Valor Entrevista, de mais de 20 mil pessoas. Completamos 7 anos de trabalho. Parabéns. Estúdio renovado, graças a Deus. Tem uma novidade, inclusive, a gente conversou em off, lançamos o nosso primeiro curso digital, estávamos conversando a respeito disso, então tem bastante novidades, assim como o professor também tem, vai falar daqui a pouco. A gente aqui no canal também tem bastante coisa. Professor, quais são os principais desafios e oportunidades que você vê no mercado atual? Isso tá boa, hein? Para a gente conversar a tarde toda, né? Uma garrafinha de vinho daí, né? Mas enfim, veja, o mercado ele te desafia o tempo todo o tempo, né? Falar de mudanças, eu e tu já está quase indo para esse caminho. Nós já estamos calvos de tanto falar de mudança, tanto que eu nem falo mais em mudança, eu falo em movimento. Sim. Então, esse mercado ele gera insegurança para todo mundo, né? E não estou só falando por conta da situação política do país, mas principalmente pela situação econômica, e as coisas, claro, estão muito ligadas. Então, o grande desafio hoje está em saber chegar no nosso público-alvo, né? De que forma que a gente chega. Uma delas é a digital, outra delas é esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, o grande desafio é esse. E o grande desafio que eu vejo também é como é que você trabalha com essas pessoas dentro das empresas, pessoas desgastadas, descontentes, desmotivadas, na maioria das vezes, né? Sabe, com aquela coisa de trabalhando porque precisa e não trabalhando porque gosta. E como a gente transforma essa coisa do trabalho, não num castigo, mas num prazer, num objeto, né, que vai te dar felicidade, né, por te dar realização. Tá? Então hoje eu tenho ouvido muitos jovens, por exemplo, falar assim, eu não quero ser CLT, tá? Ou outros dizendo assim, eu não quero trabalhar só nos dias úteis, né? Aquela coisa famosa do dia útil. Então o desafio está em como é que a gente chega nisso e nessas pessoas, né, para dizer, não veja paredes, veja horizontes. Tá? Um outro detalhe muito importante é mostrar para as pessoas, e eu estava até conversando com a minha esposa sobre isso, Alan, de que como é que a gente faz para não se tornar indiferente? Sim. Sabe? Como é que a gente faz para se manter se importando pelo outro ou com o outro? Como? Né? Então, basicamente, começa por não sendo indiferente. Ou seja, eu posso ser indiferente àquela pessoa que entra no elevador e não me diz bom dia, e também não dizer para mais ninguém. Tá? Mas não é isso que eu quero, não é isso que eu penso sobre ser humano. Sim. Então, eu tomo a iniciativa e não vou desistir de fazê-lo. É bom dia, é dar um sorriso, é perguntar como é que a pessoa está. Né? Atitude, né? É atitude. E principalmente perguntar assim, vem cá, o que eu posso fazer para te ajudar? Sim. Né? Empático. Exatamente. Sempre lembrando que empatia, a gente aprendeu na escola, né, na escola de administração, enfim, da psicologia, que empatia é se colocar no lugar do outro. Eu gosto de pensar um pouco diferente sobre isso, Alan, que para mim empatia é se colocar ao lado do outro. Porque eu jamais vou sentir a dor que tu sentes. Sim. Mas eu posso dizer o seguinte, aqui, ó, aqui tem ombro, pode ir. Vamos lá, quero te ouvir. Mas voltando ainda para os desafios que eu vejo, é como a gente se inserir no universo, por exemplo, da inteligência artificial, né, que está aí, não tem mais como. Outro dia eu estava, entre aspas, eu estava brigando
que eu achei que estava brigando com uma moça que estava me atendendo no consultório, e no fim era um robô, né? E assim, o robô já faz perguntas inteligentes para a gente, né? E eu vou respondendo, mas então, também como é que a gente se insere nesse processo? Então, o mercado hoje, ele está cheio de desafios, mas o ser humano continua ali. Entende, Alan? Nós não podemos absolutamente desfocar de que aquela pessoa que está ali, trabalhando numa empresa, por exemplo, ela não é propriedade de ninguém, a não ser de Deus e de si mesmo. Entende? Então, eu ainda vejo muitos empresários, por exemplo, achando que são donos das pessoas. Né? E transitar nesse universo da busca do lucro, né? Da busca do prazer imediato, né? Da busca do clique, da curtição, né? Sem se descuidar do homem, do ser humano, tá? Para mim, hoje é o grande desafio. Exatamente. Tenta ver quando que você pode sentar como eu e tu aqui estamos sentados. A gente ficou uns 20 minutos conversando antes, aqui vamos ficar um tempo, antes de ir embora a gente vai conversar mais um pouco. Percebe como as pessoas estão dizendo que está tudo uma correria? Aliás, posso dar uma dica para ti? Ótimo. Agora. Quando alguém falar para você que está uma correria, pergunta para onde? Sim. Em busca da felicidade? Ou só de vencer mais um dia? Exatamente. Qual é o significado que você está dando para tudo? Né? Começando pelo relacionamento com a família. Exatamente. Né? Com os filhos. Que tipo de relações hoje você enxerga na família? Né? E que tipo de relações hoje você enxerga, nós que somos professores, na escola? Sim. Tá? Então isso vai pautar o homem ou a mulher que esse ser vai ser. A próxima geração. A próxima geração. Como fazer, né? Então, a minha dica sempre é, vamos começar a se importar mais. Não a ponto de ficar doente, sabe, Alan? Sim. Não é isso. Mas se importar, cuidar um pouco mais. As pessoas não estão mais se olhando. Ter atitude. A atitude é fundamental. Todo eu te falo da movimento atitude, esse, né? eu te falo da atitude dentro desse sentido do movimento, porque quando eu estou aqui, por exemplo, com os meus alunos e eu peço o voluntário, todos eles meio que se encolhem na Exato. cadeira. Então, hoje, se destaca o profissional que vai para cima, que dá a cara a tapa. Proatividade, né? Proatividade. Eu falo isso para os meus filhos o tempo todo, né? Então, e falo isso para os meus alunos, mesmo alunos já cronologicamente adultos, né? Mas em termos de maturidade emocional, ainda muitos infantis, né? E já que tu falasse em felicidade, as pessoas elas estão misturando, elas acham que toda pessoa é feliz porque é madura. E eu conheço tu também pessoas que são felizes, aparentam ser felizes, mas são imaturos, são infantis. Nós temos que inverter essa equação. Vamos procurar buscar a maturidade, vamos buscar a maturidade, que a felicidade ela vem como consequência. Exatamente. Né? E é isso que eu digo nas minhas palestras. Quer dizer... É igual dinheiro, né? Exato. Você trabalha e consequência do seu trabalho. Não é o contrário, né? Ninguém me paga adiantado. Aliás, eu nem gosto que me paguem adiantado. Né? Porque o bacana mesmo é esse prazer de dizer, poxa, que trabalho bacana que eu fiz, né? Que conversa legal que eu tive com o Alan. Sabe aquela coisa agora voltando para Blumenau no carro? Poxa, que legal. Exatamente. Sabe? Quando é que eu volto? E essa sensação a gente tem realmente aqui. São vários os convidados que a gente recebe semanalmente. E a gente tem esse... Depois passa tudo, eu estou editando o vídeo, estou tomando um café e conversando com a Josi, minha esposa, e a gente fala, olha, que papo sensacional, cara. Que coisa que ele falou que já, por exemplo, gera um corte para as redes sociais dele. A gente produz isso hoje. Né? Sim. Pessoal, a gente está conversando com o Elton Soares de Blumenau, consultor de negócios e palestrante. A gente vai para o nosso segundo bloco,
porque ainda tem uma série de coisas aqui, informações importantes que a gente quer compartilhar com você que nos assiste. Já deixa o like, faz o comentário e faz, com certeza, o compartilhamento desse vídeo para a gente alcançar ainda mais audiência. Já voltamos. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, pela parceria aqui no YouTube, nas nossas redes sociais. Nós estamos conversando com o Elton Soares, de Blumenau, consultor de negócios e palestrante e meu amigo também, professor. Como você desenvolve e aplica as suas soluções inteligentes e inovadoras em desenvolvimento humano e gestão organizacional? Boa. Basicamente, toda matéria-prima, né? Quer dizer, sempre que você vai desenvolver alguma coisa, você parte de uma matéria-prima, né? De um insumo. Então, como a gente já falou no bloco anterior, eu leio muito, vejo muitos filmes, documentários, gosto de estar conversando com as pessoas, gosto de estar, como diz a gurizada, antenado, né? Em relação ao que está acontecendo. Então, todo o desenvolvimento ele começa aí, tá? Porque quando eu vejo que aqui existe uma necessidade, quando eu vejo que existe essa necessidade, eu sei que isso vai gerar uma expectativa. Gerou expectativa é oportunidade de negócio. Exatamente. Né? Então, não que eu só veja negócio em tudo, muito embora a vida é um negócio. Sim. Né? Mas a gente sempre precisa, nós dois, inclusive os professores, sobretudo, né? Se a gente não estiver ligado aos movimentos que estão acontecendo, obviamente a gente vai se aposentar, morreu. Né? Então, tudo começa com isso. Quais são os movimentos, por exemplo, que acontecem dentro das organizações? Né? Quais são os movimentos que estão existindo em relação ao desenvolvimento do ser humano? Né? Então, quando eu vejo esses movimentos, a partir daí eu digo, poxa, aqui pode ter um produto. Né? Aqui pode ter um serviço que eu posso oferecer para o bem daquela empresa ou para o bem daquela pessoa. Né? Então, todo o processo começa aí. Agora, como é que ele vai se desenvolvendo? Né? Quando eu chego numa empresa e percebo lá que... Porque eu posso chegar lá levando uma receita que não era aquilo que aquela empresa de fato precisava. Sim. Né? E eu não posso chegar com a prepotência e dizer assim, eu sei que você precisa disso. Né? Muito embora, às vezes, as pessoas não sabem que precisam de alguma coisa. Né? Mas o primeiro passo é ouvir muito. Escutativa. Tem que ter escutativa, porque se você não ouvir muito, e ouvir aqui, é bem isso mesmo, é uma escuta ativa. Né? Porque você precisa ver os sinais que ali estão sendo deixados, Sim. Quais são as dores que ali existem, quais são as dificuldades, o que é que está travando essa empresa, por exemplo, de se desenvolver ainda mais. E nós sabemos que, muito embora tenha os recursos financeiros, tenha as máquinas, tenha a tecnologia, né? Mas quem trava realmente o desenvolvimento de uma organização são as pessoas. Sim. Às vezes pessoas, empresários se boicotando, sabe? Inconscientemente, claro. Né? Então eles já estão num processo de boicote, provavelmente desde que iniciou a empresa. Sim. E quando você consegue perceber de que o principal motivo daquela empresa não crescer é o dono, né? Como você vai dizer para ele isso? Mas precisa ser dito. Né? Então, eu eu até sou cuidadoso para falar as coisas, mas eu sempre digo, eu falei isso agora no finalzinho do ano passado numa empresa lá em Sombrio, lá no sul do estado, eu falei assim, ó, vocês não me contrataram aqui para dizer aquilo que vocês querem ouvir. Né? Vocês me contrataram para eu dizer as coisas que vocês precisam ouvir. Sim. Né? Agora, se você a partir daí vai exercitar essa mudança, vai aplicar, vai implementar, aí passa a ser problema seu. Mas, tá?
pelo andar da carruagem, você poderá ter problemas ali na frente. Então, quando se fala em desenvolvimento humano, a primeira coisa sempre é um diagnóstico. Quando se fala em desenvolvimento organizacional, a primeira coisa é sempre um diagnóstico. Exato. E nem todo mundo, e isso é importante eu deixar claro aqui, por favor, não me interpretem mal, nem todo mundo tem essa capacidade de análise e síntese. Tá? Porque às vezes a pessoa tem a capacidade de análise e síntese, mas não tem a capacidade de comunicar isso. Às vezes a pessoa tem uma capacidade tremenda de comunicação, mas tem uma dificuldade muito grande de fazer ou de ter esse olhar mais analítico. Exatamente. Tá? Então, como juntar isso? E eu acho que hoje, para que você realmente tenha êxito na tua carreira como consultor, e inclusive como professor, você tem que saber comunicar, óbvio. Tá? Mas se você não tiver essa capacidade de análise e síntese, grava isso. Com um bocadito de coragem, né, você não vai muito longe. Aliás, de nada adianta você ter talentos, você ser inteligente, você ter competências, habilidades, se você não tiver coragem e persistência. Para mim são palavras assim chave que eu levo para minha vida. Eu vou acrescentar uma outra coisa que faz muito sentido e vai contribuir com a linha de raciocínio do professor Elton, que é o seguinte: precisa-se ter também humildade. Porque às vezes você está dentro de uma esfera de trabalho, de produção, dentro da tua empresa, e você é visto como uma pessoa intocável. E às vezes está tudo desmoronando, mas você não desce do pedestal para dizer, me ajuda, eu preciso de atenção e de ajuda. Então também é necessário se ter humildade. Preciso, lamentavelmente, compartilhar contigo e com todas as pessoas que estão nos assistindo, que isso que tu acaba de me dizer é mais comum do que se imagina. É muito raro uma pessoa chegar para você, sobretudo um empresário já bem sucedido, e falar o seguinte: poxa, aqui eu estou pisando na bola. É muito raro. Mas quando isso acontece, tá, é o primeiro e mais importante passo para a transformação. Ou seja, você reconhecer a sua fragilidade. Exatamente. Né? Porque reconhecer fragilidade não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é sinal de coragem, de força. Então eu reconheço que tenho fragilidades aqui, que aqui eu tenho limitações. E a partir daí eu digo assim: você pode me ajudar? Ou você conhece alguém que pode me ajudar? Então eu vejo assim que esse ponto é tão importante quanto as pessoas falando por aí que os postos de trabalho estão diminuindo. Eu não me preocuparia com isso, não. Eu me preocuparia se as suas habilidades estiverem diminuindo. E se você não estiver mais acompanhando o movimento na velocidade que ele está. Mas sempre lembrando, pode correr, mas com foco. Tem um grande empresário que ele fala: mas as inteligências, a robotização, tudo isso precisa do dedo de um humano. Perfeito. E você, como é que está trabalhando essas questões da sua inteligência? Perfeito. Que não é artificial, pelo contrário, é uma inteligência constante, contínua, que cresce a cada dia conforme você vai se alimentando do aprendizado. Falei bonito, hein, professor? Foi muito bom, até porque você me deu um passe aqui para eu me preparar para o gol. Porque, na verdade, antigamente, os antigos diziam, e tem muita gente nova dizendo, a gente só aprende pela dor, né? A dor ensina a gemer, né? E outros dizem, não, mas a gente também aprende pelo amor. É verdade. Mas eu gostaria de acrescentar um ingrediente aqui. A gente aprende pela inteligência. A pessoa que quer aprender, ela não é só humilde, embora a humildade seja importantíssima. Claro. A pessoa que quer aprender é inteligente, sabe? Então usar essa inteligência para o bem da sociedade, para o bem daquela organização, para o bem da sua família, isso é fundamental. Exato. E começar a se fazer uma pergunta. Posso fazer para ti? Pode. O que você quer ser quando crescer? Então, essa é a grande pergunta do milênio.
Eu quero ser uma pessoa boa, primeiro de tudo para mim, depois para minha família, e boa no sentido de caráter, de compartilhar o que eu aprendi durante a minha vida e de poder orientar tanto aos meus filhos quanto aos jovens da necessidade do aprendizado constante. Eu acho que se eu crescer seguindo essa transformação, eu já vou ter contribuído bastante para esse universo que a gente vive hoje, desse mundo corporativo. Respondi? Se fosse meu aluno, ia ter um ponto na média. Vocês ouviram bem o que Alan falou? Porque o que Alan falou não serve só para ele. Serve para você, para mim, para os nossos filhos, enfim, para a nossa família. Serve para todos. Porque este é um nobre projeto. Mas acredite, as pessoas dizem para mim assim, ó, quando eu pergunto, o que você quer ser quando crescer? Teve uma pessoa que disse assim, mas eu já sou crescidinho, né? Eu tive que dizer para ela, não, pela tua resposta dá para dizer que não, sabe? Então assim, ó, porque a hora que a gente parar de sonhar, a gente está morto. Então, eu até brinco, né? Que quando fazem essa... Porque se eu faço uma pergunta para ti, eu tenho que saber responder, né? Então eu brinco que, na verdade, se me perguntarem lá no asilo, né? Se eu viver lá com 90 anos, enfim, e estiver lá no asilo e perguntarem o que eu quero ser quando crescer, eu vou dizer que eu quero ser o coordenador dos jogos de carta aqui do asilo. Porque a hora que eu não tiver mais nenhum tipo de ambição, eu morri, eu só respiro. Então, eu prefiro estar sempre ambicionando alguma coisa, mantendo a essência, mantendo os valores, né? Mas quando você faz essa pergunta, o que eu quero ser quando crescer, basicamente você responde como é que você se desenvolve. Porque, veja, tudo começa com a renovação da mente. Sim. Não é palavra minha isso não, tá? É de Paulo aos Romanos, né? Lá no Novo Testamento. Quer dizer, se você não renovar a sua mente, isso é diário, tu falaste antes, é diário, né, essa renovação, certamente você vai sofrer mais, vai ficar mais doente, a sua crise de ansiedade piora, você vai beirar a depressão, né, e sabe-se lá que fim isso vai ter. Né? Então, essa renovação ela é fundamental, essa transformação é fundamental. Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com o Elton Soares, consultor de negócios e palestrante da cidade de Blumenau. Um beijo aí a vocês todos dessa cidade maravilhosa. Estava semana passada lá. Vamos para a próxima pergunta, que é o seguinte. Essa pergunta aqui é boa, hein, professor? Olha só. Quais são os seus principais clientes e como você os ajuda a alcançar os seus objetivos? Antes da resposta, é importante eu mencionar uma coisa. A gente está falando de inteligência artificial, já tocamos nesse assunto no primeiro bloco. As perguntas, elas vêm de uma inteligência artificial, onde eu coloco lá o nome do professor, coloco o que ele faz e peço para ela 6, 10 perguntas por setores diferentes, enfim, e ela me apresenta perguntas assim, ó, sensacionais. Quais são os principais clientes e como você os ajuda a alcançar os seus objetivos? E já que a gente falou em inteligência artificial, quero pedir para vocês, não esqueçam de curtir, né? Curtir, compartilhar, porque se a gente não alavancar um ao outro, a gente não está cumprindo a nossa missão. Porque o propósito de vida precisa ser, gente, independente do que você for fazer, tá? É alavancar a vida dos outros. Evidente que você só vai conseguir fazer isso se você estiver constantemente alavancando a sua, né? Qual é a pergunta mesmo? Quais são os seus principais clientes e como você os ajuda a alcançar os seus objetivos? E aí tem a palavrinha ajuda, contribui, soma. Vamos lá. Primeiro que... clientes são vários. Né, eu não vou falar os principais clientes, porque para mim todos são principais. A partir do momento, desde o pequeno empresário, desde aquela pessoa que me procurou para uma readequação de carreira, sabe?
todos são importantes para mim. A partir do momento em que eu começo esse trabalho, que fechamos o contrato, ele passa a ser importante a ponto de eu me preocupar com ele. Isso, gente, eu fui chamado agora para dar uma palestra. Vão ter convenções de vendas numa determinada empresa e eu vou fazer a convenção nacional e depois a convenção da América Latina, né? E perguntaram para mim se eu falava espanhol. E eu falei que não, mas que eu podia aprender. Né? Só que eles fecharam a palestra comigo em janeiro. Como se aprende a falar espanhol? Né? E, gente, vai se virar. E eu não vou chegar lá no início da palestra para a América Latina e falar assim, eu vou tentar falar em portunhol. Não, eu vou dizer, eu vou tentar falar em espanhol. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É se preocupar com o cliente, sabe? Ele não me pediu isso, né? Mas quando você se preocupa com o cliente, você começa essa relação e rapidamente se adaptar à cultura do cliente. Isso aqui é um outro fato importante, né? Porque eu só posso ajudá-lo, né, se eu entender bem como é que essa cultura funciona. Sim. Né? Como é que funcionam os sistemas e os subsistemas, por exemplo, de comunicação dentro da empresa? Como é que as decisões são tomadas? Sim. Todo mundo está ciente? Exato, exatamente. Como é que as informações são compartilhadas? Então, uma vez que eu consiga entender isso, isso passa a ser, para mim, um norteador estratégico. Sim. Aliás, uma sugestão aqui para os pequenos empresários: tenham norteadores estratégicos, que nada mais é do que propósito, sua missão, sua visão e principalmente os valores que vão sustentar essa jornada. Norteador estratégico. Uma vez que eu tenha os norteadores estratégicos, fica mais fácil de ajudá-los. Mas tem duas perguntas que, para mim, são fundamentais e precisam ser feitas em algum momento desse contrato. A primeira é: de que forma eu posso te ajudar? Mas junto com ela, para mim, tem uma que é fundamental, que é assim: o que você espera de mim? Não necessariamente do meu trabalho, mas de mim como consultor, como professor, como treinador, como mentor. O que você espera? O que você quer de mim? Né? Porque com isso eu estou deixando a soberba de lado, voltando lá para a humildade, de achar que eu sei o que ele precisa. Sim. Né? Então, o que você quer de mim? Uma vez feito isso, fica mais fácil de eu ajudá-lo. Que é a pergunta, né? Como é que eu faço para ajudá-lo? Primeiro, entendê-lo. Exatamente. Conhecer as suas dores. Conhecer suas dores, isso não quer dizer sentir suas dores. Conhecer suas dores, me colocar ao lado, tá? Entender bem a cultura, como já falei, né? E trafegar dentro de um universo extremamente ético, tá? Onde o consultor não decide. Isso é muito importante. Cuidado, porque muitas vezes você vai ser provocado a decidir. Não aceite, não entre nessa. O consultor dar conselhos. O consultor, ele oferece sugestões, ele mostra caminhos, mas quem decide é quem te contratou. Exato. Né? Então, a forma de ajudar é assim, é estar ao lado. Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente está conversando com o professor Elton Soares de Blumenau. A gente tem aqui sempre o hábito de pedir uma mensagem aos nossos seguidores, às pessoas que você ama. A lente do valor entrevista é tua, fica à vontade, manda um abraço a todos que te seguem. Pessoal, primeira coisa que eu preciso dizer para vocês: nós precisamos uns dos outros. Somos interdependentes. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é assim, ó, parafraseando Mário Quintana. Mário Quintana, ele termina um poema dele dizendo:
eu não tenho paredes, eu tenho horizontes. E eu parafraseei o Mário, mudando o verbo. E hoje eu digo, eu não vejo paredes, eu vejo horizontes. Comece a enxergar mais horizontes. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita gente precisando do seu amor, do seu cuidado. E quando eu falo amor aqui, não é o amor do eu te amo, de marido e mulher, namorado, namorada, tá? Mas eu estou falando aqui do amor no sentido mais amplo, do respeito, da dignidade, andar no caminho certo. Procure fazer mais o certo do que aquilo que é mais fácil. Um grande abraço, foi um prazer estar contigo, óbvio, né? Mas também é um prazer estar trabalhando com vocês, mas acima de tudo, para vocês. Professor, obrigado. Deus continue te iluminando. Amém. A você que nos acompanhou, um beijo no coração, foi sensacional. Eu vou pedir para que você pense em tudo que foi dito neste vídeo, compartilhe essas ideias, cresça e continue evoluindo. Este foi o Valor Entrevista desta semana. Um beijo no coração. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio. Inclusive uma minha, né? Exatamente. Uma novidade Faltou minha. falar disso. Não, mas não tem problema. Em março o professor vai voltar em março para contar uma super novidade. Isso é um aperitivo que a gente já vai deixar para o próximo encontro com o professor Elton. E aliás, que novidade, hein? É só pensar assim, como é que você tem gerenciado os teus conflitos? Abraço, pessoal. Abraço.